Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, a aula de hoje é sobre mercantilismo. Presta atenção, um assunto fundamental para você entender tanto o que vai rolar na Europa como o que vai rolar no Brasil. Sobre o Brasil a gente tem essas aulas aqui, olha só, né? Essa playlist, se você está procurando mercantilismo, grandes navegações para descobrir o Brasil. Ou se você está querendo entender mercantilismo melhor, para entender bem o absolutismo, são essas aulas aqui. Presta atenção, essa aula te ajuda nas duas coisas. Belezinha? Ah, seguinte, não se esqueça de seguir o 10 de História no Twitter, né? Tá aqui o endereço, vou colocar na descrição o link lá pro 10 de História no Twitter. E também não se esqueça de passar no 10dehistoria.com para pegar uma lista de exercícios sobre mercantilismo, sobre grandes navegações, para você arrebentar na prova que você vai fazer. Belezinha? Vamos lá, sem frescura, direto ao ponto. Mercantilismo. Do que se trata? Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Entendeu? Um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Agora, o que são práticas econômicas? Prática econômica é o seguinte, querido. Economia, nós vamos entender economia, aqui para o 10 de História, nós vamos entender economia como a ciência que estuda a produção, a circulação e a distribuição de riqueza. Produção, circulação e distribuição de riqueza. Ou seja, como é que a gente produz as riquezas? Como é que a gente produz a comida, a roupa, o barco, a vela, a casa, a plantação, a comida? Como é que é? É trabalho servil? É trabalho assalariado? É trabalho escravo? Tem ferramenta? Não tem ferramenta? Tem máquina? Então, economia estuda a produção, tudo bem? Depois, ela também estuda a circulação. Como é que essa riqueza circula? São trocas diretas? É escambo? É venda? Se for venda, tem juros? Tem diferentes moedas? Tem mercado internacional? Então, economia, a produção, como que se produz, a circulação, como que ela circula, como que a riqueza circula, e também, né, a distribuição. Quer dizer, como é que as pessoas têm dinheiro? Ou elas têm dinheiro, na verdade, ou elas têm mercês, como no caso do Brasil colonial, ou elas têm o direito de ficar com uma parte da produção. Quer dizer, como é que essa riqueza é distribuída? Tem concentração de riqueza? Não tem? Maior grau, menor grau? Como é que é? Tudo bem? Tá me entendendo? E também temos que entender o seguinte, né? O que é um Estado absolutista? Se eu estou falando que mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas dos Estados absolutistas, eu preciso entender o absolutismo como? O que é um Estado absolutista? Estado absolutista você vai entender naquelas aulas aqui de cima que vão discutir o Estado absolutista. Mas eu vou te dar uma definição rapidinha. Estado absolutista é aquele Estado que tem o direito total, absoluto, sobre os seus súditos, sobre as pessoas que moram nele. A gente costuma dizer que o Estado absolutista é governado por um rei absolutista. Né? O rei controla o Estado e o Estado tem poder absoluto. Então a gente está falando de um Estado, né, de um rei absoluto, de um rei absolutista. Sacou? Tudo bem? Então um conjunto de práticas econômicas dos Estados absolutistas. Ou seja, é um conjunto de práticas que os Estados absolutistas têm para produzir riqueza. Sacou? Quando? Entre o século XV e o século XVIII. Tá? Entre o século XV e o século XVIII. São esses séculos que a gente vai ter as maiores práticas economistas, ou melhor, as melhores práticas mercantilistas em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra e também na Holanda. Belezinha? Esses 4 países aí são os maiores mercantilistas. Agora, por que eu digo que uma prática é mercantilista? O que leva, né? O que me leva a considerar uma prática mercantilista ou um país mercantilista? Vamos lembrar. O Estado absolutista tem poder absoluto, não é isso? Se o Estado absolutista tem poder absoluto sobre os seus súditos, ele também vai ter um poder muito grande sobre a economia. Então, a característica fundamental que eu vou colocar para você é
A intervenção do Estado na economia. Tudo bem? A intervenção do Estado na economia. Se você está estudando para o vestibular, você pode comparar o liberalismo econômico com o mercantilismo. Né? Lembrou? Né? O Adam Smith, que é contra a intervenção do Estado na economia, que é um cara que está nessa aula aqui, né? Contra o pensamento econômico, né, do século XVI, XVII e XVIII, que é intervenção do Estado na economia. Então a característica básica e fundamental do mercantilismo é a intervenção, o controle por parte do Estado da economia. Belezinha? Bom, agora a gente pode pensar o seguinte, né? Eu tenho vários países que serão mercantilistas. Por exemplo, a Espanha. Na Espanha, a gente fala de bulionismo, ou seja, a gente fala da estocagem do ouro e da prata. Como assim bulionismo, estocagem de ouro e prata? Bicho, lembra que a moeda era feita de ouro e de prata? Você não tinha moeda em papel, né? Papel moeda. Então, se a moeda é de ouro e de prata, nada melhor do que eu encontrar minas de ouro e minas de prata para produzir moeda. Tudo bem? Então isso é o bulionismo espanhol. Na Inglaterra, a gente tem o seguinte. Na Inglaterra tem um processo um pouco mais complexo. Porque a Inglaterra não vai ter as colônias que a Espanha tem para encontrar ouro e prata. Então o que a Inglaterra vai pensar? A Inglaterra vai dizer o seguinte: eu preciso fazer tarifas protecionistas. Olha a intervenção do Estado na economia. Tarifas protecionistas. Ou seja, não é barato você importar na Inglaterra, né? A Inglaterra eleva as tarifas protecionistas, né? As tarifas da alfândega. Então você quer importar um produto na Inglaterra, eu inglês quero importar um produto na Inglaterra, eu tenho uma altíssima tarifa. Por que eu tenho uma altíssima tarifa? Porque quanto mais caro for importar, mais protegida vai estar a indústria que produz este produto dentro da Inglaterra. Entendeu? Então, se eu montei uma fábrica de tênis, por exemplo, não existia no século XVI, mas é um exemplo para te dar. Se eu montei uma fábrica de tênis na Inglaterra, quanto mais caro for importar tênis, melhor para mim. Entendeu? Porque aí você vai comprar o meu tênis e não o tênis produzido no exterior. Tudo bem? Então, primeira medida da Inglaterra, adoção de tarifas protecionistas. Segunda medida da Inglaterra, uma frota naval, né, um conjunto de navios, uma marinha mercante muito grande, muito importante. Tá? Qual que é a intenção disso daqui? A intenção é, eu quero fazer, né, uma frota naval, porque daí eu vou poder produzir, e produzindo eu vou poder exportar. Tudo bem? Esse é o grande interesse da Inglaterra já desde o século XVI, XVII. Investir na produção para produzindo poder exportar. Por isso que o mercantilismo dentro da Inglaterra vai ser chamado de industrialismo. Porque eu estou investindo na indústria. Ah, mas Vitor, já tinha fábrica no século XVI? Não, não tinha fábrica. Mas quando eu estou chamando indústria, eu estou falando de um processo de transformação da matéria-prima em um produto final. Entendeu? Então eu estou pegando, por exemplo, lã e estou produzindo a partir dessa lã tecido. Então eu vou investir nessa indústria que transforma uma matéria-prima em um produto. Tudo bem? No caso da França, a França, né, vai praticar o que a gente chama de colbertismo. Por que colbertismo? Porque a França tem um conselheiro do rei, o Colbert, tá? Acho que é Jean-Baptiste, não tenho certeza, vou colocar o nome dele aqui com a fotinho, olha a fotinho dele. O Colbert, né, ministro da França, um conselheiro, um ministro. O Colbert. Colbert vai dizer o seguinte para o rei: rei, nós temos que investir nas nossas fábricas, nós temos que investir na nossa indústria. Tem uma frase que seu professor deve ter dito, ou que deve estar no seu livro, no seu caderno, na sua apostila, onde for, que é o seguinte: as minas de ouro e de prata da França são as suas indústrias. Então a França vai investir na indústria, especialmente na indústria de luxo, de artigos de luxo. Afinal, uma indústria voltada para a nobreza, que tem, né, poder aquisitivo para poder comprar esses produtos.
que vai ter uma burguesia que quer imitar a nobreza, que portanto vai comprar esses produtos. Então esse colbertismo, o que é? O investimento do rei Luís XIV na indústria francesa também. A gente vai chamar de colbertismo por conta do Colbert, por conta do ministro. É muito parecido, essencialmente é a mesma coisa do que acontece na Inglaterra. Só que na Inglaterra a gente chama de industrialismo justamente porque o ministro é francês e chama Colbert, então colbertismo. Tudo bem? Uma das coisas que o Luís XIV vai fazer nesse período é inventar um troço que você com certeza ama ou detesta. Pouca gente é indiferente a isso. A moda. Né? A moda. Então, a moda é inventada pelo Luís XIV, como a gente conhece, essa ideia de trocar, né, de guarda-roupa a cada estação do ano. Então, num ano é florido, no outro ano é listrado, no outro ano é xadrez, no outro ano é estampado, no outro ano é liso, no outro ano muda o Pantone, as cores e parará, tudo bem? Então, essa intenção dele qual que é? Se eu invento moda, literalmente, se eu invento que eu preciso trocar de roupa a cada estação do ano, renovar meu armário, e o meu armário de primavera do ano passado, a minha coleção de primavera do ano passado não pode se repetir agora, eu estou obrigando as pessoas a comprar. E com a compra, a indústria enriquece. Com a compra, a burguesia enriquece. Então a compra aquece a economia. Sacou? Tudo bem? Tá claro? Tá bom? Outra coisa que o Luís XIV inventa é o salto alto. Né? O salto alto. Não para ele ficar mais alto, mas principalmente para tornear as pernas. Olha que bonitas pernas tem Luís XIV aqui. Né? Veja a quantidade de tecido que ele usa. Veja toda uma postura, né, de um rei absolutista poderoso, blá blá blá. Tá bem? Mas isso a gente fala na aula de absolutismo. Aqui é mercantilismo. Bom, outro país é justamente Portugal. Portugal vai ter uma política mercantilista na medida em que Portugal é um país que vai buscar ter colônias. Assim como a Espanha, Portugal investe no colonialismo. Né? Então tem uma colônia que tem por objetivo complementar a economia da metrópole. Então, Portugal vai pegar Brasil, vai pegar Angola, né, as Ilhas dos Açores, né, a Ilha da Madeira, né, e todo o território português aqui na América ou na África, vai olhar para esses territórios e vai pensar como que esse território pode complementar a minha economia. Entendeu? Então eu vou olhar para o Brasil como um território que vai produzir aquilo que eu, Portugal, acho que vai acrescentar na minha economia. Ouro, algodão, cana-de-açúcar, porque que é monocultura, né? É monocultura porque daí eu enriqueço, eu produzo mais daquilo que gera dinheiro para mim. Eu não vou ficar diversificando a economia, não. Qual que é o produto que mais gera dinheiro? É açúcar? Então eu vou produzir açúcar, vou plantar cana. Né? Ah não, mas precisamos plantar algodão, porque a Inglaterra compra algodão, porque os Estados Unidos estão com crise de algodão. Ah, então vamos plantar algodão, e a gente faz algodão. Tudo bem? Tudo bem? Tá claro? Também podemos falar da Holanda. A Holanda vai praticar o que se chama comercialismo. A Inglaterra também faz um pouco de comercialismo com a marinha mercante dela, né? Mas a Holanda, que é especialista no século XV e XVI, ou melhor, no século XVI e começo do século XVII, no comercialismo. Né? A Holanda, que é especialista no século XVI e XVII no comercialismo. O que é isso? Eu vou até um país ou até um território, pego um produto e vendo este produto na Europa. A Holanda fazia isso com açúcar brasileiro, a Holanda vai fazer isso com muitos produtos lá na Ásia, né? Lá no comércio índico, né? Lá na costa do Malabar, costa Swahili, no Decão, costa do Coromandel, né, em toda essa região. Então, nesse comércio índico, a Holanda vai se especializar também. Tá? Por isso que o Oliver Cromwell, né, para quem já avançou um pouquinho, por isso que o Oliver Cromwell vai fazer guerra contra a Holanda, vai fazer os atos de navegação, né, com vistas em prejudicar a Holanda. Querido, você percebeu que o grande objetivo do mercantilismo é facilitar o comércio? É favorecer a produção, é favorecer a indústria, o comércio, a circulação de riqueza? Você percebeu que a Inglaterra, mas todos os outros países estão preocupados com medidas protecionistas? Por exemplo, o Brasil não pode fazer comércio durante o período colonial com qualquer país, não é isso?
tem uma restrição, um monopólio exclusivo colonial, né, o pacto colonial que a gente chama. A mesma coisa a Espanha com a América Espanhola. Tá? Então, existe essa preocupação. Por quê? Porque o rei quer que o comércio aconteça para que o rei possa fazer com que a burguesia pague impostos, e com a burguesia pagando impostos, eu vou me capitalizar, o que alguns chamam de acumulação primitiva de capital. Né? Eu vou estabelecer relações com regiões do mundo que vão trazer para mim riqueza, vão trazer para mim dinheiro. Tudo bem? Então, acumulação primitiva de capital. Você vai canalizar as riquezas da América, da África e da Ásia lá para a Europa. E aí a gente vai conseguir fazer o que no caso da Inglaterra? Revolução Industrial. Fazer o que no caso da França? Desenvolvimento econômico e Revolução Industrial logo depois, comecinho do século XIX. Não é isso? Tudo bem? Percebeu um interesse muito grande do rei na burguesia enriquecendo, pagando impostos? Agora, a burguesia curte essa aproximação do rei? A burguesia curte essa relação com o rei tão próximo, esse controle tão grande? No começo ela gosta, mas depois não. É como quando a sua mãe está te ensinando a dirigir, quando seu pai está te ensinando a dirigir. Né? No começo você topa qualquer programa, sua mãe fala, eu vou no açougue, você fala, não, eu te levo. Né? Ah, não, olha, eu vou fazer a unha, não, te levo. Por quê? Porque você quer aprender a dirigir, né, pilantra? Né? Depois que você aprendeu a dirigir, aí você não quer ir no açougue nem a pau. Né? Você não quer ir levar a sua mãe a fazer a unha de jeito nenhum. Né? Tudo bem? Tá claro? Bom, mercantilismo é isso. Agora, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver as grandes navegações ou a expansão marítima. Afinal, não adianta para nada a gente ter tanta medida para fazer comércio e não fazer o comércio. Tudo bem? Se liga aí, é rapidinho.